Bom, gente, eu criei esse PowerPoint, eu acho que ele tá um pouco melhor do que o que tá no pod, tá um pouco mais profissional e mais claro. Eu coloquei coisas mais objetivas nos slides, então o objetivo da InfoSession é que seja um negócio mais pessoal, mais espontâneo e mais dinâmico. Muitos dos CLs do Brasil não usam PowerPoint, então, tipo, isso aqui é mais pra guiar vocês durante a conversa com o EP, então não se sintam presos a isso não é uma fórmula, não é obrigado a seguir isso. Se vocês se sentirem seguros e quiserem fazer, tipo, sem o PowerPoint, ok, mas não pode esquecer das informações que estão nesse PowerPoint, tá bom? Vou falar um pouco sobre cada slide, sobre o que deve ser falado em cada slide, pra ficar um pouco gravado pra vocês. Vou colocar comentários nos slides também, por caso vocês esqueçam de alguma coisa, tipo, pra dar uma treinadinha em casa. E uma dica que eu dou pra vocês é, tipo, passarem esse PowerPoint algumas vezes até decorarem a ordem antes de chegar pro EP. Então, vamos lá. Aqui é a capa, InfoSession, Voluntário Global, que é o nosso produto, and so the adventure begins. A primeira pergunta é aquilo que vocês não gostaram de responder, que é quem é você, mas isso é importante para que a gente saiba identificar a personalidade do EP, para a gente relacionar a pessoa com um projeto. E o que é muito importante para um intercâmbio da IASEC? O intercâmbio da IASEC vai tirar a pessoa da zona de conforto, então é bom saber se ela já viajou sozinha, se ela já fez intercâmbio. Saber quais línguas ela fala. É muito bom saber isso antes de mandar uma pessoa pra China. Tipo, se ela não souber falar inglês, ela tá fodida, entendeu? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso e ter certeza de que a gente tá encaminhando uma pessoa que sabe se virar pra fora. Então, essas são algumas perguntinhas básicas pra saber se o EP pode mesmo viajar com a IASEC. Como você conheceu a IASEC? A gente estava sentindo muita falta de IASEC no nosso PowerPoint antigo. Então, a gente pergunta como a pessoa conheceu a IASEC, vê o que ela sabe da IASEC. Se vocês acharem que as coisas que elas sabem são muito poucas, explicam melhor. Falam que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, que foi uma ideia de jovens de países diferentes que queriam melhorar o mundo, queriam evitar guerras. E aí, o nosso objetivo principal é atingir a paz e garantir o preenchimento das potencialidades humanas. Isso é algo bem importante para falar, e a gente tem que falar que a IASEC também, por meio de intercâmbios, quer desenvolver líderes jovens. E aí tem o LDM, que é o Leadership Development Model, e a gente tem que lembrar sempre dessas 4 características. O que eu gosto muito de fazer durante a InfoSession é perguntar para o EP quais dessas características ele precisa desenvolver mais. E aí eu sempre falo que durante o intercâmbio da IASEC a gente desenvolve os 4 pontos, tanto World Citizen, quanto Empowering Others, quanto Self-Aware, quanto Solution Oriented. Esses 4 estão em inglês, eu vou acrescentar a legenda que eu acabei de lembrar que vocês falaram sobre fazer as coisas em português. É porque esses GIFs eu peguei prontos já, eu não consigo achar eles em português e eu acho eles bem bonitinhos. Mas eu vou pôr a legenda embaixo. Mas caso vocês se sintam melhor sem a legenda também, tipo, tanto faz, na verdade. São palavras fáceis de saber. Acho que todos vocês conhecem essas palavras. Então, pra quem não sabe, World Citizen é ser cidadão do mundo, Empowering Others é empoderar os outros, Self-Aware, autoconhecimento, e Solution Oriented, ser orientado à solução. São palavras que são meio fáceis de lembrar também. Então, é sempre bom falar sobre esses 4 pontos que um líder tem que ter pra IASEC, que, tipo, existem várias definições pra líder. Pra IASEC, ser um líder é ter essas 4 principais características. Aí vem as 17 metas de desenvolvimento sustentável da ONU. Essas 17 metas vocês já conhecem, vocês sabem explicar. Pessoal que é do meu time tá em português, então não se sintam, tipo, sei lá, o que a gente tava falando sobre os EPs que não sabem inglês, tá em português, agora é fácil. Então é mais fácil de a gente entender, de saber explicar. Então estão aí os 17 objetivos. E aí no próximo slide eu coloquei os principais objetivos que tem projetos, os que mais tem projetos, coloquei em ordem, tipo, numérica. Então, pra gente lembrar sempre que esses são os objetivos que possuem mais projeto. Então, se a gente for vender algum intercâmbio, não adianta a gente querer vender, por exemplo, o 17, porque o 17 quase não tem projeto. Não adianta a gente vender o 12. É muito difícil achar um projeto do 12, do 6. Então, eu coloquei aqui os principais que são mais fáceis de achar. Por isso que a gente fala, tipo, a gente mostra o 17 e pergunta por qual meta você luta. E aí a gente fala educação de qualidade, igualdade de gênero, redução de desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis. Esse aqui é principalmente por causa do projeto da Colômbia. Se a pessoa gostar desse, expliquem o projeto da Colômbia. Combate às mudanças climáticas. Esse aqui ele é mais simples, mas ele é sobre campanhas e ONGs, coisas desse tipo. E vida sobre a Terra, principalmente porque os animais e tal estão relacionados com essa meta. Então, é importante falar pro EP, que é essa parte aqui,
são os principais objetivos que tem mais projetos. Então, se eles gostarem de algum desses, vai ser mais fácil encontrar o projeto para eles. Onde você pode fazer a diferença? Coloquei aqui os principais países que a gente manda, tanto as cooperações, quanto alguns países que a gente tem contato fácil, que são Tailândia e Egito, são contato fácil, México também é fácil, e os países que são nossas cooperações, isso vocês não podem esquecer. A gente não pode falar, tipo, forçar, tipo, a pessoa quer ir, sei lá, pra Tailândia e a gente fica falando pra ela ir pro México, isso não faz sentido. Se a pessoa quer ir pra Tailândia, ela vai pra Tailândia, não adianta a gente ficar forçando. Se a pessoa quer ir pro, sei lá, pra Argentina, a gente não vai ficar oferecendo Peru, a gente vai focar em Argentina, porque senão eles vão falar, ai, a Yazek fica me forçando a ir pra um lugar X. Um feedback de uma das meninas que foi viajar com a gente, que tava fazendo intercâmbio, fechando intercâmbio com a SPM, foi, tipo, eles queriam que eu fechasse pra Colômbia, mas eu não queria ir pra Colômbia, eu queria ir pra Costa Rica. E foi isso. Então, a gente tem esses principais destinos, tem. A pessoa não quer nenhum desses, a gente explica, olha, a gente não conhece, a gente não indica, mas se você quiser ir, a gente tá te alertando que a gente não tem garantia de que vai ser a melhor experiência. Esses são os projetos, os países que a gente sabe que a sua experiência vai ser boa. Então, as nossas cooperações, nunca se esqueçam disso. Colômbia, Peru, Costa Rica, Portugal. Portugal é Lisboa, Costa Rica é São José ou Cartago, Peru é Huancayo e Colômbia é Cúcuta. E aí, tipo, fica mais legal, mais visual isso aqui, esse mapa, pra gente saber pra onde a gente pode mandar os EPs. Aqui são os Next Steps, que são... Eu peguei do flyer que eu fiz pra gente imprimir, e é legal a gente ter essa ideia no PowerPoint, tem no papel também, porque a pessoa grava mais. Então aqui, Next Steps, aplique-se em 24 horas. O primeiro projeto tem que ser aplicado enquanto o EP estiver no escritório. Tipo, a gente tá fazendo InfoSession, acabou esse PowerPoint, a gente já entra no Opportunities, já aplica a pessoa em pelo menos um projeto pra ela ver como é mexer no Opportunities. E aí, depois de ser aplicado, em 48 horas tem que ter a entrevista feita. Depois disso, em 3 dias, tem que ter o pagamento e o contrato é só após o pagamento. Então, tem que explicar que o pagamento pode ser por boleto, pode ser por dinheiro vivo na hora. E assim, you are approved. Os investimentos pessoais, tá bem explicadinho aqui, ó, as taxas da Yazek. É R$ 1.500 à vista ou em 2 vezes. Se fechar o contrato em 7 dias, fica em 1.300. Se for membro de entidade, é 1.300 em 2 vezes. E se for à vista, vai ser 1.200. 1.050 para quem hospedar um intercambista. Então, quem for host, vai ser 1.050. A Nayu me deixou impressos já alguns contratos de host. Se a pessoa quiser esse desconto de 1.050, ela assina o contrato do host, recebe uma pessoa na casa dela e paga mais barato. Aí, outros investimentos que a pessoa tem que ter: passagem, seguro de saúde, gastos pessoais e EPFI. Essa EPFI é a taxa que a pessoa paga no intercâmbio quando ela chega lá no exterior. Então, tipo, eu paguei 165 euros no meu intercâmbio. Portugal é mais ou menos isso que você tem que pagar quando você chega lá. E aí, depois aqui, os eventos obrigatórios, que é o Outgoing Preparation Seminar, que já tem data marcada, vai ser dia 3 de junho. Vocês são obrigados a ir nesse evento, então marquem essa data. Incoming Preparation Seminar, que é... Putz, tem que mudar pra Y, droga. Mas é Incoming Preparation Seminar, então quando eles chegarem lá no país que eles vão, vai ter esse evento. E o último evento é Return Day, quando eles voltam, pra eles darem um feedback pra gente. Aí aqui tem o contato das parcerias, que também é um cartãozinho de visita que eu fiz, que a gente vai imprimir pra entregar pros EPs no final da InfoSession ou quando precisar. Então, a gente tem parceria com CI, com Assist Card, Exchange e Go. Cada um tem uma forma de trabalhar, uma forma de conseguir esse desconto. Então, vocês precisam saber disso também. Eu vou passar para os meus membros, a Kiara vai passar para os membros dela como que isso funciona. Tá tudo no pódio, inclusive, então, tipo, é fácil de a gente achar essas informações. E aí, no final, a gente pergunta, e aí, gostou? Aí, depois disso, a gente vai procurar o projeto da pessoa no Opportunities.